Fala galera, beleza? Para quem não me conhece, eu sou Jamir Duarte, eu sou técnico em eletromecânica, eu curso engenharia elétrica e sou mais um estudante apaixonado pelo áudio. Hoje eu atuo como projetista na fabricante de sistemas de sonorização Tiger System e eu junto com o meu pai, Emerson Duarte, a gente teve a ideia de criar esse espaço aqui para que a gente possa criar uma proximidade com quem possa gerar interesse no conteúdo que a gente vai passar por aqui, de compartilhar conhecimento, histórias, experiências e algo mais que vocês possam nos sugerir. Então, eu já deixo aqui esse pedido, que deixem ou aqui nos comentários. Eu vou deixar para vocês também aqui o meu Instagram, o Instagram do Emerson Duarte, para que vocês possam falar diretamente com a gente. A gente vai estar procurando responder os comentários aqui no canal também, para sugerir algum assunto, alguma coisa, que a gente vai estar procurando aí atender ao que vocês acharem melhor, para que a gente possa criar uma experiência bacana aqui nesse espaço que a gente está criando, que a gente está encarando esse novo projeto aí. Então, aguardo o apoio de vocês e espero que gostem do que a gente tem para mostrar por aqui. Então, hoje eu quis trazer aqui como um primeiro vídeo, né, falar do nosso principal objeto de estudo, do que a gente vai falar muito por aqui ainda. Eu resolvi falar hoje sobre a onda sonora, né? O que é uma onda sonora, como isso funciona, como é gerado uma onda sonora, como isso se comporta. Então, para começar, o que é uma onda sonora? Uma onda sonora, deixa eu pontuar já aqui no nosso quadro, como principal característica, ela é uma onda mecânica. O que isso quer dizer? Isso quer dizer que a origem dessa onda sempre vai partir de algum movimento de um corpo. Como, por exemplo, eu posso movimentar a minha mão, que algo se movimenta para criar onda sonora, tá? Então, a energia gerada por esse movimento, por esse corpo que vai fazer esse movimento, vai se propagar por um meio, ou seja, a onda sonora sempre vai precisar de um meio de propagação. Ou seja, sem o meio de propagação não existe onda sonora. Como, por exemplo, o vácuo, que é a ausência total de alguma coisa. Então, no vácuo não pode existir onda sonora, porque não tem por onde essa energia gerada pelo movimento de um corpo se propagar. Como que funciona essa onda mecânica? Como que ela se propaga? O que acontece é o seguinte. Vamos desenhar um corpo aqui, como por exemplo o cone de um alto-falante, tá? Isso vai se movimentar. E assim, pessoal, como a forma como a gente vai falar sobre o som aqui é a forma como a gente normalmente encontra isso no dia a dia e como escutamos as coisas e tudo mais, a gente vai considerar o meio de propagação aqui seja o ar, um fluido, tá? Que é o ar atmosférico aí que tem em qualquer lugar. Então, tudo começa com o movimento de um corpo, tá? E o que vai acontecer com o meio de propagação? Aqui vão estar as moléculas desse meio de propagação. Então, quando esse corpo, deixa eu desenhar mais algumas aqui, quando esse corpo se movimentar, as moléculas que estão próximas a esse corpo aqui vão acabar se movimentando também. Esse cone vai movimentar uma certa massa de ar aqui, com esse movimento que ele está fazendo aqui. E então, as moléculas que estão aqui na frente dele, quando ele se movimentar para frente, elas vão se movimentar para frente também.
E o que vai acabar acontecendo? A energia mecânica desse movimento dessas moléculas próximas aqui vai acabar também propagando essa energia para as próximas moléculas que estão à frente daquelas. E essas, por sua vez, para as próximas. E essas para as próximas. Porém, o som, ele é uma vibração, uma oscilação desse movimento. Então esse corpo fez o movimento para frente e depois ele faz o movimento para trás. Quando ele retorna, as moléculas da frente vão repetir esse mesmo movimento da mesma forma. E, consequentemente, como aconteceu anteriormente, para frente, isso vai acontecer de novo, se propagando no sentido oposto. Elas vão vir para trás. Criando, então, um movimento oscilatório dessas moléculas, que vão de uma posição para outra e retornam a seu estado de repouso. Então elas vão para frente, para trás, para frente e para trás. Exatamente como se movimenta o cone. Porém, como elas vão passando essa energia de uma para outra, então as moléculas fazem um movimento de oscilação, porém a energia mecânica de movimento que é aplicada nelas vai passando de uma para outra e vai ter um sentido de propagação, que a gente chama. Ou seja, essa energia vai se movimentar para lá. Mesmo as moléculas estando se movimentando para frente e para trás, a energia vai estar ao longo da propagação. A partir disso, a gente já pode pontuar algumas coisas aqui. A primeira que é interessante falar é que a onda sonora, ela é uma onda longitudinal. O que isso quer dizer? Quer dizer que o sentido de propagação da energia que é criada pelo movimento do corpo, esse sentido vai ser paralelo ao sentido de movimento das moléculas. E aí eu queria pontuar uma coisa, que existem bastante imagens e tal, que às vezes nos mostram um alto-falante e algo assim na frente, tá? Isso aqui é uma função seno, tá? Mais pra frente eu vou fazer um vídeo falando exatamente somente disso daqui. Só que o que acaba acontecendo quando a gente olha para uma imagem assim? A gente pensa que o sentido de propagação é esse e o movimento é esse. Mas na verdade isso aqui é uma representação matemática disso daqui, tá? Não quer dizer que as moléculas se movimentam dessa forma ao longo desse sentido de propagação, tá? Então ele é uma onda longitudinal, o movimento das moléculas vai ser paralelo ao sentido de propagação. Outra coisa que é bacana pontuar é que uma onda sonora, tá com pouco espaço aqui, mas eu acho que ainda cabe. Ela é uma onda tridimensional. Ou seja, aqui eu estou representando no quadro, num plano, uma vista de corte. Então acaba mostrando somente um sentido único de propagação para ficar fácil de entender. Mas o que acontece? A onda sonora, esse movimento das moléculas, ele vai ser passado entre as moléculas em todos os sentidos, ou seja, esse movimento aqui das moléculas daqui vão movimentar aqui também, assim também, e vai acabar gerando uma propagação tridimensional, ou seja, em todos os sentidos ao redor de onde surge essa onda mecânica. Parece que as moléculas estão saindo daqui da frente do cone e estão se movimentando até o final, mas na verdade o que está sendo propagado
é a energia mecânica e é também a oscilação de pressão, que é uma característica legal também para a gente pontuar aqui. Oscilação de pressão. Porque o que vai acabar acontecendo com isso daqui? Deixa eu apagar aqui para ficar melhor de explicar. As moléculas aqui próximas que se movimentaram para frente, até elas chegarem até as próximas moléculas e transmitirem a energia que foi aplicada a elas aqui, elas vão ficar muito próximas destas. E a mesma coisa com as daqui, por exemplo, que já transmitiram essa energia, já retornaram e estão por aqui, assim. E as daqui estão levando a movimentação e acabam ficando bem próximas. E aqui as que já passaram e acabam voltando e ficando distantes. E a mesma coisa com essas que vão mais aqui, vão ficar mais próximas. E o que vai acontecer por aqui? Percebam que nessa parte aqui e nessa parte aqui, a gente tem menos pressão. E nessa parte daqui, a gente tem mais pressão. Então, essa movimentação das moléculas vai criar zonas com pressões do ar, uma rarefação do ar diferente, vai nos ajudar a entender algumas coisas mais para frente, como por exemplo, o comprimento de onda, tá? Que a gente vai falar dele em alguns vídeos mais para frente. O vídeo de hoje era basicamente isso daí. Eu queria falar de forma bem introdutória sobre como que acontece a coisa aqui na formação da onda sonora, mas acredito que isso aqui vai servir de base, a gente vai retornar muito ainda para essa questão aqui, para poder entrar em alguns assuntos aí que a gente ouve falar mais aí no dia a dia, né, do que a gente trabalha, tá? Então, recapitulando, onda sonora é uma onda mecânica, movimentação de um corpo. Ela necessita de um meio de propagação, isso aqui é importante lembrar quando a gente for falar da velocidade dessa propagação, a velocidade do som. Ela é uma onda longitudinal, então, portanto, por mais que a gente veja aqueles desenhos com uma senoide na frente do alto-falante, o movimento das moléculas não é esse, ele é longitudinal, ele é paralelo ao sentido de propagação. É uma onda tridimensional, ela vai se propagar em todas as direções e sentidos e ela vai gerar uma oscilação de pressão no meio no qual isso se propaga. Eu espero que vocês tenham gostado desse primeiro vídeo. Quem gostou, deixa um gostei aqui embaixo. Comenta pra gente aí alguma sugestão do que vocês esperam do nosso canal aqui, do que a gente pode melhorar. Eu sei que ainda é um começo, ainda é o primeiro vídeo, mas já aceito sugestões. Tá? Se inscrevam no canal para continuar acompanhando e nos sigam lá no Instagram para a gente poder ter um meio lá de contato mais próximo. Muito obrigado se você assistiu até aqui e é isso daí.